Hoje a gente vai falar sobre o teste de tolerância à lactose, o exame de sangue que se faz para saber se a pessoa é intolerante à lactose ou não. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Bárbara, sou nutricionista especializada em saúde intestinal com foco em intolerância à lactose. Se você fez o exame de sangue, aquele feito para detectar se a pessoa é intolerante à lactose ou não e não entendeu nada desse exame, tô aqui para te explicar como fazer a interpretação desse exame, ou seja, como saber se através desse exame você é intolerante à lactose ou não. Para você que acompanha o canal há mais tempo, tá vendo aqui que eu tô num cenário diferente, tô na casa da minha mãe, então gravando os vídeos para vocês. Estamos com algumas surpresas aí nos bastidores, então eu tô meio improvisada aqui, mas tá tudo certo, o conteúdo é o mesmo. E hoje eu vou falar de algo que sempre aparece aqui nos comentários, que é a interpretação do exame. Primeira coisa, eu sempre falo isso no final dos vídeos, mas vou falar isso pra vocês nesse vídeo logo no começo. Não deixe de voltar no seu médico, no seu nutricionista, depois de receber o resultado do exame. Por quê? Porque apesar dessa interpretação que a gente vai fazer aqui do exame, ele não é a única pista, ou seja, ele não é o único elemento que vai ser usado para fechar esse diagnóstico. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que pode ser que o seu resultado seja positivo e o manejo ali da sua intolerância à lactose, da sua doença, seja ou pode ser que ele seja negativo e mesmo assim esse profissional de saúde resolva então fazer o tratamento com você porque você tem os sintomas, porque você apresenta alguma condição, um outro sintoma ou uma outra característica que faça com que esse profissional de saúde recomende mesmo assim, mesmo com o resultado negativo, fazer então um tratamento ou uma exclusão por um tempo da lactose na sua vida. Combinado então? Vai voltar no seu médico mesmo depois de entender como que é o exame, se você é intolerante à lactose ou não, segundo o exame? Combinado. Então vamos lá, vamos explicar como é que é. Primeiro eu preciso que você entenda o que é a lactose. Já falei dezenas de vezes aqui no nosso canal, mas é sempre bom reforçar porque isso ajuda muito a entender o que é intolerância à lactose. A lactose é formada por glicose e galactose. São duas partes que, para serem absorvidas pelo nosso organismo, precisam ser quebradas. Inteira, essa lactose ela não consegue ser absorvida, apenas quando ela está na forma de glicose e galactose. O que é o exame de intolerância à lactose, então? O teste de tolerância à lactose? É um exame de glicemia. Ele vai analisar quanto de glicose, lembra que a glicose é uma das partes da lactose, quanta glicose está circulante no seu sangue depois de 30 e 60 minutos. Então, a metodologia do exame, já falamos sobre isso em outros vídeos aqui no canal também, é a seguinte: primeiro, a pessoa que vai tirar o seu sangue, ela analisa ali qual que é a sua glicemia antes de tomar a lactose, você recebe um líquido, que é um líquido de lactose, e depois é analisado então se você absorveu, se você tem mais glicose no sangue ou não. Se você não tem mais glicose no sangue do que antes de tomar o líquido, é porque você não conseguiu absorver, é porque aquele líquido ainda está ali tentando ser digerido dentro do seu organismo. Se a sua glicemia ainda baixou um pouco depois de tomar esse líquido, significa que o seu corpo usou energia, porque a glicose é substrato energético para o nosso corpo, e ainda não conseguiu transformar aquele líquido que você tomou em alimento. Então, foi usado ainda um pouco de glicose pelo seu organismo para você conseguir cumprir as suas funções ali. Você vai ficar meio sentadinho, né? Mas o nosso corpo ele gasta energia o tempo todo. Então, além de não conseguir se alimentar daquele líquido que foi dado para você, o seu corpo ainda usou um pouquinho de glicose. Então, a curva às vezes até baixa um pouquinho. Vamos mostrar isso no papel que fica mais fácil? Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de resultados. No primeiro, você pode ver que antes de tomar o líquido, a glicemia da pessoa era de 80 mg por decilitro. Esse é o basal dessa pessoa, ou seja, antes de fazer qualquer intervenção. Depois de 30 minutos, houve um aumento de glicemia para 90. E depois de 60 minutos, para 92.
Esse exame é positivo para intolerância à lactose, porque apesar de ter um aumento em relação ao basal, para ser considerado normal, precisa aumentar pelo menos 20 mg por decilitro de sangue, ou seja, deveria ter chegado a pelo menos 100. Agora, nesse segundo exemplo, também vamos considerar um basal de 80, para ficar mais fácil de comparar. Depois de 30 minutos, aumentou para 90 e depois para 101. Esse exame, então, é negativo. Essa pessoa não tem intolerância à lactose porque chegou até o 100, que era a nossa meta. Mas, Bárbara, como? Se no primeiro ainda não tinha tido o acréscimo de 20 mg por decilitro, só no segundo também é considerado negativo, porque é em pelo menos um deles que esse parâmetro precisa ser observado. Por isso, a importância de você voltar no profissional de saúde que te atende. Dependendo dos sintomas, esse resultado ele pode ser interpretado como uma intolerância à lactose leve e algum manejo nutricional ou mesmo alguma orientação médica pode ser dada nesse caso. No último exemplo, também houve um basal de 80, que a gente está usando como referência, mas depois de 30 minutos baixou para 78 e depois de 60 para 75. E agora? Esse é o caso que eu falei para vocês que, além de não absorver, a pessoa também consumiu um pouco de glicose, então baixou a glicemia em relação ao basal. É o que alguns chamam de intolerância à lactose grave ou severa. Ficou claro agora para você como interpretar esse exame? Reforçando que é importante você voltar no seu médico ou no seu nutricionista para que ele analise, além do resultado do exame, também os seus sintomas e possa te orientar da maneira adequada para como você pode viver melhor, melhorar esses seus sintomas. E se você precisar de ajuda, conte comigo. Não esquece de deixar o seu comentário, aqui o seu like se você ainda não deixou e voltar no próximo vídeo porque eu vou ficar te esperando.